Olá, está começando a segunda edição do programa Viva Anchieta. Nós vamos recordar junto com você 10 anos da canonização de São José de Anchieta, 490 anos do nascimento do santo. Ele que tem essa trajetória marcada neste lugar, no Espírito Santo. São José de Anchieta, que fala bastante para a gente sobre encontros neste momento. Aqui, do Santuário Nacional de Anchieta, vamos levar a você muitas informações sobre isso. E claro, agradecendo também a quem está nesse projeto conosco, o Governo do Estado do Espírito Santo, pela Secretaria do Turismo, também a Prefeitura de Anchieta e a TVE. O nosso programa é todo baseado na vida e obra de São José de Anchieta. Vamos trazer para você um conteúdo exclusivo, produzido em parceria com a aldeia Guarani Nova Esperança. Tudo isso reunindo história, natureza, rio e mar, aqui para você no Viva Anchieta. E começamos com o professor Josh, ele que é professor de Harvard. Ele é especialista em literatura portuguesa, mas também conhece muito sobre Anchieta. Ele veio ao Brasil e nossa equipe conversou com ele com exclusividade. Vamos então acompanhar tudo o que ele explica ao longo do nosso programa, mas você já começa a saber a partir de agora. Quando os portugueses, durante séculos, não é? Mas a começar em fins do século XV, entrar em contacto com outros povos, outras terras, África, Índia e o Brasil, havia uma prática de escrever textos sobre esses encontros. Nós só temos que pensar na famosa carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500, quando a frota de Pedro Álvares Cabral chegou à costa do Brasil. E, portanto, Caminha escreveu uma carta sobre a experiência dos marinheiros, da tripulação e dos portugueses, não é? Aqui nas terras brasileiras. E, portanto, essa ideia de escrever documentos sobre primeiros contactos, especialmente, mas não unicamente, esses documentos constituem um acervo, um espólio muito importante para a história, não tanto de Portugal, mas como do Brasil também. E vemos lá contactos, por exemplo, encontros entre europeus, neste caso portugueses e povos indígenas, não é? E as percepções dos europeus sobre os novos povos e sobre as novas terras que estão a ver e em que estão no momento. Portanto, esse contexto de contacto, de encontro, é sempre um contexto muito interessante para nós no século XXI, porque podemos ver uma série de perspectivas trazidas do velho mundo e que foram impostas sobre o novo mundo. E, portanto, eu acho essa literatura de viagens, literatura de encontros, não só o primeiro ou os primeiros encontros, mas os encontros contínuos através dos anos, uma parte da história cultural e da literatura, uma parte muito interessante para nós, porque revela muito de como é que as pessoas percebiam o mundo, tanto os europeus, mais do que nada os europeus, não é? Porque os textos foram escritos por eles, neste caso pelos portugueses, sobre o que é que viam. Nessa literatura de encontros, Anchieta e seus parceiros jesuítas exerciam um papel muito importante na produção de textos e também registros históricos. Mas como que era o olhar de Anchieta? Como que ele se tornou um brasileiro? Quando pensamos no José de Anchieta, estamos a pensar, pelo menos no século XVI, não é? Em muitos dos jesuítas que estavam e viviam aqui no Brasil. Manuel da Nóbrega, por exemplo, que também é uma figura muito importante e muito conhecida na história das missões jesuíticas aqui no Brasil. Estas pessoas foram educadas, formadas em Portugal, na cultura humanística portuguesa. Na Universidade de Coimbra, sobretudo, mas não só aí. E, portanto, quando os jesuítas, como José de Anchieta, chegaram aqui ao Brasil, tinham um olhar formado pela cultura europeia livresca,
não é, pela cultura europeia universitária. Portanto, como tinha que ser, não é? Não havia outras possibilidades. Portanto, traziam com eles, e a Anchieta é uma dessas figuras muito importantes, géneros literários já estabelecidos na tradição culta portuguesa, como o poema épico, como o teatro, como a poesia lírica. Portanto, o Anchieta é uma figura muito complexa neste sentido, porque o Anchieta chegou aqui ao Brasil e ao Espírito Santo, evidentemente, com esse olhar culto universitário de Portugal. Mas pouco a pouco, Anchieta, com a convivência dos povos indígenas aqui, não é? Já saiu um pouco desse olhar tradicional para estabelecer a sua própria, digamos, o seu próprio modus vivendi, não é? Modo de viver com os povos indígenas. E, portanto, por exemplo, quando nós lemos ou até assistimos um auto ou uma peça de teatro de José de Anchieta, achamos que ele registra nessas peças de teatro a língua tupi, não é? Por quê? Porque, primeiro, essa ideia de empregar a língua tupi faz parte de um programa de conversão, não é? De conversão religiosa, não é? Para instruir os povos indígenas, não é? Na doutrina da fé cristã, mas também sugere uma convivência um pouco mais próxima com os povos, não é? Um pouco mais social, que o Anchieta, evidentemente, foi grande amigo dos povos indígenas aqui, e então, já com esse olhar europeu, já com esse olhar culto, livresco, da Anchieta, chega aqui e eu, pelo menos, eu acho que nós poderíamos dizer com toda a certeza que o Anchieta já começava pouco a pouco a ter um olhar um pouco mais de uma pessoa do Brasil, não é? De uma pessoa que vive cá, que responde às necessidades e às experiências cotidianas como os povos indígenas, não é? Mesmo com, diga-se de passagem, mesmo com a sua missão evangelizadora, não é? Dos povos indígenas. A vasta obra literária de Anchieta permite encontros e descobertas. Vamos conferir. Então, pensamos no poema épico, escrito em latim, de José de Anchieta, De Gestis Mendis de Sá, não é? Os Feitos de Meng de Sá. Nós lemos esse poema e não nos esqueçamos do facto de que Anchieta foi contemporâneo de Camões. E então, esse poema épico, escrito em latim, ou seja, numa tradição muito culta, não é? E que vem da Antiguidade Clássica, por um lado, exprime essa cultura universitária, humanística portuguesa. Mas, por outro lado, quando nós lemos esse poema e vemos cenas de batalhas, e há muitas batalhas nesse poema, o historiador da literatura brasileira muito famoso, Alfredo Bozzi, reconheceu nessa descrição de batalhas os primeiros momentos de uma resistência indígena, porque os indígenas eram guerreiros muito fortes, muito hábeis, não é? E, portanto, essa ideologia, podemos dizer, do poema épica, que é impor, essa ideologia de impor um sistema político, de impor um sistema linguístico, de impor um sistema ou regime religioso sobre os povos indígenas, já este poema tem em si algo que reconhece essa resistência do povo indígena aqui no Espírito Santo. Eu acho que isto é muito importante, não é? Porque o Anchieta podia ter deixado ao lado isto, que ele quer registrar um lado indígena
não é? Nessas experiências guerreiras, sob a sombra, se nós podemos usar essa palavra, de umas ideologias fortemente impostas sobre os povos e as terras brasileiras. O Alto da Ilha de Vitória. Essa peça retrata um momento histórico em que Luísa Grimaldi assumiu a capitania do Espírito Santo e o governo de uma mulher enfrentou forte resistência. Anchieta referenda esse governo justamente nessa peça. A entrevista foi gravada no Palácio Anchieta, onde o Alto foi encenado. Por exemplo, o que é que acabo de observar aqui sobre o governo de uma mulher? Não é? O que isto é muito interessante, não é? Porque Anchieta não estava contra de fazer estes registros na documentação, nos textos escritos, não é? Como com a resistência indígena, ele podia ter deixado ao lado esse facto. E eu acho que o que é boa ideia para nós, leitores de qualquer literatura, vamos deixar que o próprio texto fale. Não é? Vamos deixar que o próprio texto nos dê indicações de como é que nós devemos ler esse texto. E eu acho que esses gestos literários, se podemos empregar essa palavra, são gestos muito importantes, não é? Porque representam ou sugerem outro mundo e outras possibilidades do governo, da guerra, não é? E da relação entre os povos. Eu acho, quer dizer, a minha impressão, depois de estar aqui neste belo estado do Espírito Santo, depois de 4 dias, que o José de Anchieta é uma figura muito respeitada, não é? Pelos capixabas, não é? É assim que disse bem. E é uma pessoa reconhecida como tendo uma certa compaixão, não é? Pelos povos indígenas e um certo olhar que já foge um pouco do olhar livresco universitário. As paredes do Santuário de Anchieta ainda guardam e preservam muito da cultura indígena. E também os textos de Anchieta registram isso. Mas será que quais resistências seriam registradas hoje por Anchieta? Apa quậy đam mối chạy cái nó chạy đến bạn chơi am bơi nó chơi qua món thì chụp bữa đam mối bây giờ ở dưới qua món để tao lại bữa bên lá bom dia, meu nome é Josué, sou um novo cacique aqui da aldeia Nova Esperança e eu falei em Guarani que meu nome era Oerá Chondar. Oerá significa relâmpago e o Chondar é o guerreiro. Chama Chereru Mbuapa Carai Jepoeira. Jeruaro Pima Anhenui Edmilson. Meu nome em português é Edmilson. O nome de batismo que a gente fala, que a gente recebe aqui dentro da casa de reza, é Carai Jepoeira. Cirerama Oerá, Oerá Jepoeira, chama por Tecoa Cagupona Puguana, o Ichai Icon, aqui Aretenga Icon, aqui a Puma Retai o Requai, era meu por o Ichai era meio Icon. Meu nome é Ademilson. Na língua guarani é Verá de Poverá, que significa relâmpago ou reflexo, né? E faço parte daqui do corpo de liderança aqui dessa aldeia e ajudo na organização, na manutenção da cultura aqui nessa aldeia.
E a gente pegamos essa terra já devastada, degradada. E hoje estamos nessa luta aí para preservar, né? Florestando. E através do reflorestamento a gente consegue recuperar, né, as terras que foram degradadas. E através desse reflorestamento até o clima já mudou, né? E as nascentes, os animais também já começaram a aparecer mais, que tinham sumido dessa área. Teve um projeto, né, de reflorestamento, assim, foi os próprios indígenas que coletavam, né, as sementes e, e aí o pessoal fazia muda e aí trazia de volta para a aldeia, né? Esses coletores indígenas, né? Com alguns projetos aqui acontecendo, né, na comunidade, né? É uma experiência muito boa de troca mesmo, né? Tanto a gente tem apoio de empresas também, né? Através de fruto de alguns projetos, né? E também é considerado o nosso conhecimento, né? Sendo incluso ali, né? Como é que a gente vê a mata, qual a importância, né? Desde do manuseio, né? Das florestas, né? E está sendo uma experiência muito boa, né? Porque aqui é a primeira vez que eu vejo esse reflorestamento em si. Outros lugares a gente só ouve, né, em projeto, discussão, né, e só em conversa, né? Mas aqui eu acho que 80% desse local, né, dessa área já está reflorestado. Então é muito importante. Aqui na casa de reza, isso aqui foi uma recuperação, né? Por muito tempo se perdeu muita coisa, mas com muita pergunta para os mais velhos, com muita pesquisa com os anciães, né? A gente recuperou uma pequena parte e daqui a gente reza o nosso propósito, de vários propósitos que uma pessoa pode ter. E uma delas foi para o bom crescimento do reflorestamento. E parece que está sendo bem atendido. E essa esperança, né, da gente de estar levantando a mata, né, reflorestando floresta, assim, né, para que esse é o nosso ponto, né, de estar fazendo alguma coisa, né, de estar para ter um equilíbrio, né, de todos, assim, para que a gente possa viver melhor, assim, né, todo mundo, assim. O reflorestamento vai ajudar não só nós, né? Vai ajudar todo mundo. Éramos muitos atrás, né? Então, e muitas coisas nós deixamos de fazer que é parte da cultura, a gente deixou de fazer por conta, né, da maioria, né, da população não indígena, né? Por obrigação, né, por não termos por nos ter colocado, submetido todo esse problema todo, né?
E muitas das vezes a gente eh, enfrenta um dos problemas por causa disso, né? Então, por isso que a necessidade maior da sociedade não indígena começar a escutar nós não é um problema. O problema é que as pessoas não veem. O problema não é o nosso problema de explicar, de falar sobre o que a gente pensa, né? Isso não é um problema para nós. O único problema que a gente encontra é a sociedade não indígena não nos oferecer um espaço, uma oportunidade de dizer o que a gente pensa sobre todas as coisas, né? De nos ouvir, né? Esse é o nosso maior problema, porque a gente é parte de um mundo só e a gente tem essa obrigação de cuidar e nós temos esse legado, esse compromisso ainda, né? Só que, veja bem, a gente é minoria, né? A gente luta para salvar todo mundo, a floresta é um só o sistema da forma como a gente tem para sobrevivência do mundo inteiro, da humanidade, né? Das pessoas, né? E a maioria que ao invés de ir em favor, vem contra. Então, qual é a vantagem, né, que a gente tem? A gente tem muitas vezes a gente tem que brigar, né? Tem que brigar por um espaço, né? Para ter um diálogo com a prefeitura, né, contra as instâncias, né, governamentais, né? Muitas das vezes a gente tem que provar, né? Provar que é indígena, né? Para a gente ter o nosso direito de contestar alguma coisa, para dizer que a gente precisa de floresta, né? Até que ponto a gente chegou, né? Daqui a pouco a gente precisa provar que a gente vive só da mata, né? Enfim, né? Até onde a gente vai a gente não sabe, né? Mas a tendência, né, é de a gente sempre se fortalecer. Então hoje, em dia, né? As pessoas também, os indivíduos indígenas também começam a ocupar alguns espaços, né? De administração pública, né? De funcionário, né? Então hoje a gente está começando a ocupar esses espaços. Mesmo assim, com isso também a gente também leva um pouco de crítica, né? Por questão de se atualizar de hoje em dia, né? Então, muitas das vezes só do fato de a gente, o indígena ser vereador, um indígena de ser prefeito ou alguém ocupar um cargo importante dentro de um órgão público, já é considerado, né, pelos negacionistas, né, que a gente perdeu a cultura, né, perdeu a forma o nosso modo de vida, né? Então é uma das formas que a gente vem enfrentando de novo. Quando a gente luta, não é querendo, vamos falar assim, dinheiro, né? A gente luta pela vida. E hoje estamos aí também nessa luta aí contra essa lei que vamos falar assim, os ruralistas criaram, né? Querendo tirar os nossos direitos. Eles não vê, né, a luta, né? Quando a gente fala, quando a gente luta, isso envolve também eles também, né? Falando em reflorestar, ou seja, falando em cultura, em conhecimentos culturais em povos indígenas, na linguagem deles a gente é um problema. A gente é problema para o progresso do país. Então, a dificuldade já começa nesse caminho, né? A gente luta contra isso, né? A gente tenta mostrar de alguma forma que tudo isso, o dinheiro não é importante, né? Mas sim o reflorestamento, a mata, o nosso conhecimento, a cultura, né? Então é muito difícil a gente ter um espaço diante dessas pessoas que pensam dessa forma, que têm essa mentalidade, né? Então é muito difícil a gente ter um espaço para falar um pouco sobre como a gente vê a natureza, como é que a gente pensa para as futuras gerações, né?
o que que a gente está pensando espiritualmente, né? Sobre todas as coisas que Nyanderu, Deus criou, deixou aqui, né? Principalmente em espaços que, é, por exemplo, em escolas, né? Em universidades, poucas vezes a gente consegue ter um espaço. Se a gente tiver também, não é todos que têm esse interesse de escutar a gente, né? Para falar, para ouvir sobre a mata, né? Sobre a cultura, sobre o que a gente pensa sobre o mundo, né? Sobre novas gerações, sobre todas as coisas, né? Ontem mesmo eu estava pensando assim, o que que esse pessoal pensa? Eles não olham o filho deles, eles têm um filho, né? E a nossa luta é para salvar todo mundo, para salvar o planeta, né? Por isso a gente lutando, para salvar todos, para melhorar o clima, para ter remédio, que remédio é através da floresta que tem um remédio, né? Através dessa floresta que, que a gente fala, que a gente luta pelo todos, né? Até os filhos desses pessoal que criaram essa lei aí tá sendo salvo através da floresta, né? E ver ao nosso redor todas as vezes falando sobre clima, né? Sobre a poluição, né? E muitas das vezes a gente que cuida naturalmente, né? Culturalmente a gente é desconsiderado, a gente nunca é visto, né? A não ser, né? Para críticas, né? A não ser para interesses, né? Sobre nossas terras, sobre as florestas, né? Aí sim eles começam a ver que existe população que senão nem vê, né? Porque em primeiro lugar para eles, né? Para as pessoas que só pensam no dinheiro, né? A mentalidade deles é feita de números, né? O reflorestamento, ela beneficia a todos, também pode trazer os males para todos. Então é por isso que nós, enquanto povos indígenas, sempre lutamos e vamos lutar para que a natureza se mantenha intacta, que se mantenha de pé, para que não aconteça nada de ruim com a humanidade, com as pessoas. Falando especificamente do Rio Grande do Sul, do que está acontecendo, mostra bem isso. A gente não tem poder sobre a água, a gente não tem poder de reconstruir uma natureza em que tirou ali, já demora anos, ou talvez até nunca mais, se for o caso. E isso é uma coisa que traz consequências para todo mundo, não só para os povos indígenas, não só para as pessoas em geral. Então, falando um pouquinho sobre isso, para a gente pensar um pouco sobre de tudo que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas que em todo o mundo, sermos um pouco mais humanos, que sejamos mais respeitosos com a própria natureza, a nossa própria casa, que comecemos a cuidar melhor aonde a gente vive.
quando na minha alma entrais e dela fazeis sacrário, de vós mesmo é relicário que vos guarda. Enquanto a esperança tarda de vosso divino rosto, o saboroso e doce gosto deste pão seja minha refeição, e todo meu apetite seja gracioso convite de minha alma. Ar fresco de minha calma, fogo de minha frieza, fonte viva de limpeza, doce beijo. Mitigador do desejo com que a vós suspiro e gemo, esperança do que temo de perder, pois não vivo sem comer, como a vós em vós vivendo, vivo em vós, a vós comendo. Doce amor, comendo de tal penhor, nela tenho a minha parte, e depois de vós me farte. A lírica anchietana, portanto, é uma lírica de muita espiritualidade, é uma lírica de muita devoção e uma lírica de reflexão muito pessoal, de mudanças dentro da própria pessoa. Seja o que for esse contexto religioso, não é? Podemos dizer, no caso da Anchieta, que essa lírica vem de uma convicção da fé católica, não é? E do valor da fé católica e cristã. Agora, para nós, não é? Isso é sempre uma boa pergunta. Como é que nós, aqui, leitores, pessoas do século XXI, como é que podemos aproveitar o texto escrito no século XVI? E eu acho que é justamente se nós deixamos, e é difícil, não é? Se nós deixamos por um momento o lado ideológico, não é? Do imperialismo, do colonialismo, que é para nós, hoje em dia, uma prática muito difícil de aceitar, não é? Quer dizer, esse exercício de poder que foi o imperialismo, não é? Que foi o colonialismo. Mas eu acho que se somos capazes de deixar isto um pouco ao lado e ver a convicção pessoal da Anchieta, não é? Quando eu leio Anchieta, por exemplo, essa lírica, eu sempre tenho a impressão de uma pessoa muito, muito devota, muito dedicada ao seu tema. E eu acho que essa ideia de convicção, de dedicação a um ideal um pouco mais alto de nós, é bom lembrarmos disto, não é? Nós podemos aproveitar muito, não sendo mesmo, não estando nós dentro de um contexto imperialista, nem colonialista, qualquer pessoa. A experiência de encontro, ela se dá necessariamente a partir da experiência da abertura. Então, toda pessoa que vem à Anchieta, que ela deseje primeiro vir. E esse desejo deve ser um desejo grande, um desejo de trazer muito mais as suas perguntas do que já encontrar todas as respostas prontas. Então isso encantava São José de Anchieta. Ele dizia que olhar as plantas e olhar as folhas, isso dava muita distração à vista e alegrava e acalmava o coração. Então isso nasce a partir da experiência do que Inácio de Loyola propõe nos exercícios espirituais, que chamamos entrar com ânimo e liberdade. Toda pessoa humana que quer realmente fazer a experiência do encontro, primeiro ela deve entrar com ânimo, com aquele desejo, uma ânima, a alma, né? Com tudo aquilo que ela abra como uma rosa que precisa e que deseja conhecer esse novo mundo, porque estava fechada, e nesse conhecimento ela possa exalar o melhor que ela tem, o seu próprio perfume. E é um encontro que se dá necessariamente de estar junto. É como você tem um grande amigo, e que você não tem mais perguntas para fazer, não tem mais coisas a dizer, simplesmente eu quero estar junto. Então, essa experiência eu tenho vivido aqui no santuário sempre.
Sempre que venho, estou diante da imagem de São José de Anchieta, no retábulo, na Capela de Santíssimo, no quarto, no coro, em qualquer lugar do santuário que estou, sempre desejo estar com ânimo e com essa liberdade de quero estar junto, porque é única a experiência. Nunca mais haverá o dia de hoje. Então, para fazer a experiência do encontro, primeira coisa, ânimo e liberdade. E nesse ânimo e liberdade, encostar na cabeça do próprio desejo, do próprio pensamento, do próprio sentimento e sentir essa presença, inclusive essa presença amiga de José de Anchieta, que continua presente em cada coisa que ele deixou, nesse jeito de viver, nessa solidez de tudo fazer, né? Então, um homem que fazia tudo com muita eticidade, com muita disponibilidade, com muita diligência ao mesmo tempo, mas com esse cuidado. Então, fazer a experiência é simplesmente se colocar diante e de forma aberta, tranquila, livre e dizer, venha o que vier, estou aqui para fazer a experiência. Então o mar passa a falar mais alto, o manguezal passa a falar mais alto, as paredes, os muros, o piso, as colunas. As crianças, quando fazem a experiência da coluna aqui, elas imaginam essas colunas imensas, isso para a criança é um encanto. Estarem diante de colunas do tipo maneirista, do tipo que era o mais simples, a voltar ao clássico, fugia um pouco daquela estrutura tão barroca, e aí a gente tem outras estruturas barrocas dentro do mesmo santuário, onde os retábulos, tanto o retábulo em tábuas quanto o pintado na parede, né, a própria etnografia, elas trazem essa característica de um barroco jesuíta, um barroco simples, mas que permite este encontro. Então vem com liberdade, não traz muitas perguntas, mas vem como quem quer colocar a cabeça ao lado e escutar o que a paz tem que dizer. É isso. Como é que nós, do século XXI, podemos ou devemos aproveitar a obra do Anchieta ou a lição de José de Anchieta? E uma das respostas, estamos aqui no belo Palácio Anchieta. O Anchieta continua a ser uma figura para o século XXI. As pessoas visitam o palácio está em condições magníficas. E essa ideia de uma memória coletiva, não é muito querida aqui no Espírito Santo e no Brasil também, mas especialmente depois da canonização do Padre Anchieta, não é? Tornou uma figura global. Mas o facto de nós estarmos aqui hoje em dia a fazermos essa entrevista, já em si é uma indicação da importância do Anchieta. E se o nosso programa fala justamente sobre encontro, onde nós estamos? No encontro entre o rio e o mar. Privilégio para a gente estar aqui nesse momento, então trazendo a você também essa produção tão bonita que a gente começou vendo, né, do Joe Low e também agora com Douglas Lopes, aqui ao vivo com o nosso violão também. Uma produção que encanta, né, porque traz esse DNA de Anchieta, dessa terra de Anchieta, em que a gente pode falar também sobre esses encontros que estão acontecendo aqui também para você conhecer. Até começar com o Joe, então, que abriu os nossos trabalhos por ali, Joe. Como é que é essa relação da terra de Anchieta, de tudo que se é vivido por aqui com toda essa história, com a sua produção? Primeiramente, quero dizer que é muito legal morar aqui em Anchieta, todo o espaço, toda a praia, todas as belezas da montanha. Com certeza é um cenário muito inspirador, tanto na arte, na música principalmente, né? A gente pode falar muitas coisas aqui, tanto do antepassados e agora atualmente também, que essa versão do Douglas Lopes vem trazendo essa atualidade de Anchieta, né? Apesar que o nome Heretiba é um nome antigo, mas a letra, toda a composição, ela é voltada para essa parte de Anchieta mais atual, né, digamos assim, né? Sim. Mais que as pessoas mais conhecem agora. E fazer esse remix também foi uma forma de
forma de, eu acho, presentear a cidade de Anchieta, né? Excelente. Divulgar ainda mais para o mundo esse lugar que é onde a gente mora. Que bom. Integração, e a gente também tem aqui, né, com você o Douglas, que já é um conhecido muito importante para a gente da cultura de Anchieta e pode falar também sobre isso tudo, né? Esse conhecimento e essa troca, né, Douglas? É isso, Fábio. Bom, estou muito feliz novamente de estar aqui no Viva Anchieta, é um prazer enorme e é sobre isso justamente, sobre esse encontro, sobre união, sobre relembrar o passado e projetar o futuro, se conectar com o meio ambiente. Então, essa cidade é uma cidade, tem muitas cidades aqui acontecendo nesse espaço de tempo, né? Então, é muito sobre isso, sobre essas conexões que a gente vai desenvolvendo no tempo que a gente está aqui. Bem, eles estão aqui com a gente, né, nesse espaço belíssimo que você está vendo, né, ao fundo do Santuário Nacional de Anchieta. Do ladinho da gente aqui, Foz do Rio Benevente, né, e toda a estrutura aqui do litoral da nossa cidade do Espírito Santo. Que lugar é esse aqui, né, na vivência de vocês, né, que representa essa conjuntura, né, de mar, rio e história? Douglas. É um lugar de encontros, o rio desaguando no mar e se encontrando ali embaixo. E aqui nesse lugar aconteceram e acontecem todos os dias muitos encontros, né? Em torno da arte, inclusive, da cultura, né? E sobretudo a natureza vasta e linda que a gente tem nesse entorno. Então esse lugar a gente encara como sendo um lugar muito sagrado aqui na cidade, porque é um lugar com uma energia muito intensa, de leveza e de sustentar esses encontros e tudo que isso permeia, né? Excelente. Bem, e aqui, né, só para complementar mais um pouco esse cenário, antes do Joe responder, assim, você tem garças passando, passarinho cantando, tem os cachorros da vizinhança que sempre vão latir. Essa é a vivência, né? Eu acho que o santuário está integrado também nessa rotina, né, da cidade, das pessoas, do visitante que pode perceber esses sinais, tudo concentrado. Aí eu quero saber então, Joe Low, me fala aí qual é a sua percepção desse conjunto todo. É o verdadeiro conjunto da obra, né, aqui, né, digamos assim. Que bom. Toda essa cultura aqui que a gente tem, né, cultura italiana, cultura do João, capoeira, e eu acho que essa conexão acaba que encontra todo mundo aqui no santuário também, né, celebrando José de Anchieta, que é muito importante para a história desse município, do Espírito Santo e para o Brasil todo, né? Uhum. Que eu acho que todos devem conhecer mais esse lugar aqui. E queria saber então, para a gente depois conhecer um pouquinho mais da produção de vocês, sobre essa questão que, né, que está tão falada ainda nesse momento, a gente fala dessa integração de encontro, mas não dá para fugir do meio ambiente, né, que guarda todos esses encontros aqui em Anchieta. A gente ressaltou muito rio e mar com história, mas sem esses dois a história não teria sido construída pelas escolhas lá de trás, né, Douglas? Como defender ainda o meio ambiente no momento em que a gente vê que pelo menos assim, a mesma vivência acelerada vai levando a gente talvez não perceber a importância de uma castanheira tão antiga, né? Do passarinho que passou aqui, né, cantando, da garça ali embaixo, né, no cais, que são lindas inclusive, pode ter uma tomada aí para você ver daqui a pouco também. Como é que é essa valorização desse meio ambiente para guardar a cultura também? Anchieta tem um cenário natural muito, muito, muito rico, seja nas montanhas, seja no mar, né? Em todos esses encontros naturais que a cidade tem, e a gente precisa sim se preocupar muito com isso. Existem questões delicadas acontecendo, como especulação imobiliária, enfim, uma série de questões de agressão ao meio ambiente que a gente torce que os governantes estejam atentos a isso e a sociedade também entenda perfeitamente que a gente precisa manter isso tudo de pé, a gente precisa manter os rios limpos, a gente precisa manter a praia limpa para que todo esse ecossistema se renove e a gente siga junto, né? Produção musical dá para defender a natureza também, Joe Low? Com certeza, né? A própria natureza a gente pode fazer vários sons, tipos de sons, né? A gente pode captar um som de um passarinho, um som de algum animal, batendo na própria madeira ou batendo na própria pedra. A gente pode fazer vários sons, né? Então, eu acho que não só fazer sons, mas também fazer instrumentos com a própria natureza, né? Se a gente falou de música, dois grandes produtores, né, musicais aqui, né, dois grandes compositores e que trazem tanto som, vamos botar a música aqui então na conversa. Joe Low, dá o play então pra gente, vamos né? Lá.
Nesse solo sagrado eu vi muita coisa e vivi com a força e os mistérios da lua. Sob o sol de Maimbá, das falésias vi chegar de longe a incerteza que flutua. Foi no mar que eu busquei pureza, na areia me encontrei com a cura. Na areia me encontrei com a cura. E foi no mar que eu busquei pureza. E na areia me encontrei com a cura. Privilégio todo nosso, né? De acompanhar tudo isso bem de perto aqui, direto de Anchieta para você. E não dá para negar, é um lugar de encontros contínuos mesmo aqui. Pe ajiri purai kan murai pe Arapuaú de bari purai choy. Averi iramoria gitu. Nara meia purai pe cerita ibu pari apa au atsariando. Essa música que eu a cantou, né? Que a gente chama de Arapuaú, né? Que é a música pro ano novo, né? Assim, para nós Arapuaú é em agosto, né? Aí nossos antepassados, né? Nosso Nhanderu, né? Que é Deus, e nossos avós, né? Nossos avós, nossos pais, tudo, né? As crianças, né? Jovens ficam felizes, né? Quando a gente faz a nossa alma, né? Que é o nosso Nhé, fica feliz quando a gente faz esse ritual, né? De batismo de sementes, né? Assim. Aí essa música conta isso, né? Que é a importância, qual a importância de plantio de batata doce, de milho, né? De qualquer fruta assim, né? Que essa música representa, né? Que é o ano novo, né? Arapuaú, assim. Quando a gente luta pela terra é para preservar as ervas que tem, né, na mata, né, e para manter a nossa cultura, né? Por isso
a luta. O touro, as crenças, as danças. Nós é ensinado a respeitar qualquer coisa, né? Desde cachorro a vegetais, né, como vocês falam, para cortar, a gente pedir licença, a gente não tá fazendo por maldade, essas coisas, tudo. A gente corta assim. Aí esse daqui deixa, esse daqui. Aí quando você vir no outro ano já tá bom, já tá boa de novo. Aí não pode tirar tudo, aí se tirar tudo aí mata. Porque a natureza tem limite, né? Aí eles vão ultrapassando o limite. Aí se você aprender desse jeito, você aproveita a natureza e você vai repondo a natureza. Aí vai ser tipo que cerco infinito. A gente às vezes a gente faz uma coisa que tem limite, mas pode fazer com que seja infinito, né? Porque você vai andando em círculo. Igual o planeta, né? O planeta ela é bola, então. Aí é a mesma coisa que a gente tem que aprender. Maravilha. A viver com a terra, né? Porque a terra, a nossa mãe, ela que está alimentando todos nós. Aí quando a gente tira o limite da terra, é igual a gente deixa a nossa mãe com raiva, né? Aí depois vem a consequência e a gente quer reclamar, depois não dá, né? Eu sentei com os meus filhos, falei com eles, vamos homenagear essa aldeia por essa conquista. E nisso a gente começou a rezar, né? Buscar espiritualmente qual verso seria para se encaixar, né? Cantar essa música em homenagem à aldeia, à natureza, aos animais. E então todo mundo no coletivo a gente fez essa música. Pessoas que compõem o coral, a gente criou cada verso assim, todo mundo participou para dar um sentido assim para a música, para a música ser verdadeira, né? E a última música ela já é mais conhecida no meio guarani, todo mundo conhece praticamente. E ela fala de hoje em dia, no geral, assim, falando da natureza, é o que mais sofre, né? Assim, no sentido geral, né? Fala do desmatamento, de muitas perdas que ela já sofreu, mas que mesmo assim ela, com tanta força que ela tem de continuar existindo, ela, por mais coisas que a gente joga no chão, né? Na terra, que seja prejudicial a ela, mas que ela se mantém resistente, né? Esses versos falando para continuar existindo. A gente está aqui mostrando a força, né, que a gente aqui, mesmo depois de muito tempo, a gente está cantando na música que a gente está falando. Digamos assim, para o mundo que a gente está aqui mesmo com dificuldades, assim, a gente está aqui
forte, né? Cantando nossas músicas, que para nós é muito sagrado, né? E não é só apenas uma música, mas é um fortalecimento do corpo, da alma e mostrando a força, né? Da cultura guarani. E o nosso programa Viva Anchieta fica por aqui, uma realização do Santuário Nacional de Anchieta, Jesuítas Brasil. Agradecendo também a parceria com a TVE, Prefeitura de Anchieta e Governo do Estado do Espírito Santo pela Secretaria de Turismo. Foi ótimo passar esse momento então com você também em meio a tanta história e conhecendo mais sobre Anchieta. Obrigado mais uma vez. Tchau.